Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de setembro de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça e que eu diminua. É um começo de semana, né? Como de costume, vamos orar. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Abençoa meu esposo, meus filhos, toda a minha família. E guarda e cobre com teu sangue. Meu Deus, eu te peço também pela vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 19, o luto de Davi, tá? Diz assim: informar a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3:30. Que eu, a missionária Ana Geralbane, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Que o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, meu Deus, para te exaltar, para te glorificar, simplesmente como ela é. O Senhor me instruiu simplesmente ministrar a tua palavra, Senhor, somente isso, passar como ela é. Eu necessito do teu Espírito, da tua presença, meu Deus, da tua força, da tua sabedoria junto comigo. Eu preciso, Senhor Deus, que o Senhor esteja comigo constantemente para que eu faça somente a tua vontade, não a minha, para que eu não venha falar de mim, mas falar somente de ti. Porque o nome do canal é João 3:30, que o Senhor cresça, Jesus, e que eu diminua e desapareça, como diz João Batista. Deus abençoe este canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra possa alcançar pessoas que estejam sedentas de aprender do Evangelho, da própria palavra, da própria fonte. Amém, Jesus? Amém? A palavra vai dizer assim: o luto de Davi. Informar a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então a gente sabe que por mais, né, de tudo que Absalão havia feito, né, mas ele era filho de Davi, né? Então Davi estava em luto por causa do seu filho, lá ia Sordecai. E era algo normal, tá? Porque quando foram para a guerra, no capítulo anterior, se vocês vai ver no 18, né? Ele pede para não fazer nada com Absalão, mas o povo, na realidade, foi o próprio Deus, né? Yasodecai, que fez, tá? Porque se a gente vai ver alguns capítulos anteriores, a palavra vai dizer, né, que Absalão, ele tinha um cabelo muito grande, né? E só o seu cabelo pesava em torno de 2,4 kg. Você imagina, um cabelo... Porque durante um ano depois, né, eles cortavam o cabelo ali e o cabelo dele tinha esse peso, ok? Xanaiaçou, decai, né? E ali, ele vai, né, na sua mula e aí fica presa ali, né? Ele fica com a sua cabeça presa no galho e a mula vai embora e ele fica, né? E aí depois o soldado vê, avisa pra Joabe, Joabe vai e mata ele. Simplesmente assim, transpassa a espada sobre ele, né? E ali, isso aí foi muito duro. Manuel foi muito duro para Absalão. Para Davi saber que Absalão, seu filho, né, mais velho, né, que tinha ficado somente ele agora, porque ele havia matado a mão, havia morrido. Então, é algo bem complicado, né, igreja? Mas ele quer, pai, ele entende o choro dele, o luto de Davi é o luto de Davi, amém? Não tem como fazer. O capítulo 18 termina com Davi chorando, já diz de luto pelo seu filho Absalão. E o capítulo 19 começa com Davi com luto pelo seu filho Absalão. Vamos continuar. Joabe repreende a Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeia e odeia os que te ama, né? Ele falou, poxa, como assim, né? Você, né, amas o que te odeia, ou seja, você ama Absalão que te odiava, que queria te matar, né? Amas o que te odeia e odeia os que te amam. Então, assim, esse comportamento seu, rei, é um comportamento de quem, né? Vamos dizer assim, está amando ao contrário, né? O povo que está aqui com você não lamenta, mas você está lamentando para Absalão que queria tomar o trono, queria te matar, e matou Amon, e muitas outras coisas, né?
Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão tivesse vivo e todos nós mortos. Né? Então, olha só, né? Então, ele chama, né, Davi a realidade, né? Então, assim, não tem como, né? Então, ele foi bem grotesco. Provavelmente, a gente não sabe se Davi sabia que foi Absalão, que foi Joabe que matou Absalão. Agora vai e encoraja teus soldados, juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Aí ele fala, não, então, você não vai falar com eles? Então a gente vai embora. Então é pior do que você vai ficar sozinho, né? Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Então, eles tinham, assim, muito carinho por Davi, ok? Então, assim, ele vai. Jobe fala confiante mesmo. Não, você vai ter que levantar. Do jeito que tá, não pode ficar, amém? E aí, a gente prossegue aqui para continuar. E diz assim, Davi retorna para Jerusalém. Aí diz assim, enquanto isso, os israelitas fugiram para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo, Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. Então tinha um comentário, como assim? Davi lutou com todo mundo. E por causa de Absalão, seu filho, ele fugiu, né? E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate, porque não falam em trazer o rei de volta, né? Mas Absalão morreu, né? Absalão foi ungido, mas morreu. Igreja, por quê? Porque o trono não era de Absalão, o trono era de Davi, ok? Por isso que ele morre. Isso é muito forte, tá? Então, o que é seu, o que é do outro é do outro. Não quero do outro, amém? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Pergunte às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue, por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno, né? Diz assim, vocês serão os últimos a ajudar no meu retorno? E diga a massa, você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe, né? Então, ele faz tipo uma estratégia, ok? Alexa de Kamanai, né? Então, ele põe uma massa, né? No lugar de Joabe ali, como comandante, ok? Vamos prosseguir. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Ele estava assim, não, diga ao rei para voltar, né? Nós estamos aqui para ajudar, para apoiar, né? Então, ele vai e volta, ok? Então, o rei voltou e chegou ao Jordão. Os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamitas de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi, tá? Simei, eu falei Simei, desculpa, Simei. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul. Lembra de Ziba? Ziba, também Ziba, supervisor da casa de Saul. Esse Ziba, ele é terrível. Aí ele diz assim, com seus 15 filhos e 20 servos, eles entraram no Jordão antes do rei, atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Então, vamos dar honra para Davi de novo. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão. Simei, diz aqui, Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostou-se perante o rei. Aí ele vai e atravessa, né, e prostra-se perante Davi. E lhe disse, que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então, eu falei assim, eu sei que eu pequei, né? Por isso que eu vim aqui reconhecer o meu erro, ali da tribo de José. Então, Abisai, que sabe, né? Que é Manassés e... Não. Quando ele fala isso é porque é da tribo de José, Efraim e Manassés, tá? As duas tribos, Efraim e Manassés. Que eram os filhos de José.
que Jacó colocou, né? Junto das 12 tribos. Então Abissai, filho de Zerua, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Por quê? Né? Você lembra, né? Das coisas que lhe aconteceu. Mas por quê? Né? A gente vê que no capítulo 16, do versículo 5 ao 14, Simei ele sai amaldiçoando, xingando Davi e tal. Esse Simei era da família de Betseba, tá, e Urias. Então tinha todo um contexto, ok? Mas se vocês quiserem ver, depois eu já preguei isso, capítulo 16, tá bom? Aí diz assim: Simei amaldiçoou o rei. Aí continua. Manuel? Oi. Ah, tá. Davi respondeu: O que é que você tem com isso? Aí vamos lá, no 21. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, e ele deve ser morto. Então, né? Porque isso aconteceu no capítulo 16, tá? Do 5 ao 14. Ele saiu xingando, aí Davi reconheceu que foi Deus que tinha permitido aquela situação, ok? Davi respondeu: O que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de voltar de que voltei a reinar sobre Israel? E aí diz assim, no 23, e o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. Então, eu não vou te matar, entendeu? Então, não vou. Então, é algo assim, igreja, que aconteceu, né, na história de Davi, né? Mostrando ali, depois de toda a situação que ele passou. Era necessário, né, que ele passasse por isso. E aí, vamos lá. 24. Mefimosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou a Jerusalém e encontrou com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefimosete? Então, Mefimosete estava todo barbado, todo, né? Aí o rei, ele respondeu: meu senhor, o teu servo sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Olha só, quem enganou ele? Ziba, tá? Ele, o meu senhor, eu teu servo sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, tu és como um anjo de Deus, faz o que achar melhor. Então ele falou que Ziba simplesmente não levou, por quê? Porque ele dependia, né, de alguém para levar. E Ziba foi e fez aquela calúnia para Davi, e Davi pegou o que era de Mefimosete e deu para Ziba, tá? Ziba era terrível, igreja. Ziba era terrível, tá? Então, assim, a gente vê a maldade de Ziba está no 16, versículo 1, tá bom? Alaia sou, decai, aleluia. 16, versículo 1 ao 4, tá? Então, Ziba era de uma falsidade terrível, igreja. Ziba era um homem terrível, tá? Mentiroso. Então, assim, ele era cruel, tá? Todos esses, ele diz assim: ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, tu és como um anjo de Deus e faz o que achares melhor. Então, assim, ele ainda fala mal, falou que Mefibosete quis ficar lá e tal, né? Lembra? Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do Senhor, o rei, senão a morte. Entretanto, deixa o teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa, que direito tenho eu por te pedir qualquer outro favor? E aí, né, ele falou assim: nossa, a gente não tinha nem direito, né? Mas o Senhor me colocou na mesa. E aí ele pega o rei e diz assim, né? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente, mereçam aqui vocês, Ziba, de vida a propriedade. Então, assim, meio a meio, tá? Então, assim, Ziba, ele bem dizer assim, ele conseguiu o que ele não tinha direito. Mefibosete disse ao rei: deixe que ele fique com tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Então ele falou: não, pode deixar que ele fique com tudo. Então, a igreja, ganância, ele era ganancioso, tá? A ganância de Ziba era terrível, tá? Então, a gente vê a maldade de Ziba, tá? Ó. Então, é descoberta aqui, né, quando o Mefimosete, Davi vai falar com Mefimosete, tá?
Então, a igreja é muito... Eu vou botar aqui depois... Deixa eu botar aqui. Então, gente, a gente vê quanto mal, né, Ziba cometeu ali, né, com Mefimosete, ainda foi falar mal, né? Então, a gente viu isso lá no capítulo... Eu vou ler pra vocês no capítulo 16, tá? Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, e lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefimosete. Ele trazia 2 jumentos carregados, 2 pães sem bolos de uva passas. Estava em uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefimosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe, Ziba, ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Olha, nossa, gente, ele é cruel. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertencia a Mefimosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Quantas pessoas como Ziba, né? Não, igreja, quantos Zibas tem no mundo? Fala pra mim, né? É muito triste, né? Eu vejo esse cenário aqui, lá em Açoda, com muita tristeza, né? Tava lá esperando. Quantas pessoas esperam o outro para fazer contenda, para usurpar? Meu Deus, eu preciso pregar isso aqui, é tremendo, né? Quantos Zibas tem no mundo, né? Quantos Zibas tem no mundo? Né? Quantos Zibas? Quantos Ziba tem na terra? Falso, ganancioso, terrível. Quantos Zibas não tem na terra, né? Então, igreja, a gente vê, né, que nisso aí, né? Aí, Davi fala assim, não, então vamos dividir. Ele fala, não, senhor. O Mefibosete diz assim no capítulo 19. Por isso que ele disse assim, deixa tudo pra Ziba, né? Ziba, né? Então, a igreja é muito triste, tá? Esse tipo de Ziba que a gente encontra, né? É muito triste. Olha aí a Sodeca. Né? Vamos lá, 31. Bezilai de Gileade também saiu de Rogelim acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Basilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico, né? Então, ele tinha, né, um cuidado ali com Davi, era um amigo, né? Você vê, ó, com 84 anos, tava lá, Xanaia Sodecai, né? Um amigo zeloso, tá? Aleluia. O rei disse a Bezalém, venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Olha que coisa linda. Bezalém, porém, respondeu, quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e vive com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consegue apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, o meu senhor. Igreja, você vê, né, o senhor já estava idoso, mas tinha ali, né, um respeito, uma amizade, ele vai lá, né, sabendo que o rei, né, Laiaçô de Comanai, né, tinha sido restituído, ele vai lá, né, igreja, Halaiaçô de Comanai, se alegrar com o amigo, né, mesmo velho, aleluia, glória a Deus, né, mostrando Xanaiaçô de Comanai, Halaiaçô de Cai, né, que o carinho, o respeito, a amizade ultrapassa barreiras e o tempo, né? Então isso é muito interessante, né? E seu amigo também, Davi está velho e seu amigo também, os dois velhos, né? Davi está velho e Bezaliel também. Aí diz assim, vamos lá. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Aí ele quer acompanhar. Permita que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimão, que ele vá com o meu senhor e rei e faz o que ele lhe achar melhor. Meu Deus, igreja, gente, é algo tremendo, né? Um verdadeiro amigo, né? Vai estar sempre acompanhando, sabe? Vai estar vendo de perto ali aquilo, né, que você precisa, né? Então, é uma história de amizade, tipo Jonatas e Davi, ok? Só que Davi agora na velhice com Bezalel, né? Muito lindo.
Ai, a sou, decai, é tão difícil a gente achar amigos verdadeiros nos dias de hoje, né? E Davi tinha um amigo verdadeiro, né? E ele diz assim, permita que o teu servo volte, que eu possa morrer, olha, que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimão, que ele vá com o meu senhor e rei e fazem por ele o que achares melhor. O rei disse, Quimão virá comigo, farei por ele o que você achar melhor e tudo o que mais que desejar de mim, eu farei por você. Né? Então, assim, olha a amizade, igreja. Uma amizade sincera, né? Olha só. Então, gente, é muito lindo. Gente, eu não tinha visto essa pessoa. Isso aqui tem uma pregação em tanta. Então, todo o exército atravessou o Jordão e também o rei atravessou. O rei beijou Besilau e abençoou. E Besilau voltou para casa, né? Então, assim, ele beija o amigo, né? E ele volta para casa. Olha que coisa linda, igreja. Aleluia. A gente só fala da amizade de Jonas e Davi, né? Mas Davi também teve esse amigo aqui chamado Besilai, ok? O rei seguiu para Giglai, com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei, né? Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens, né? Aí o povo vai lá, né? Por quê? Né? Aleluia. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas, fizemos isso porque o rei nosso parente mais chegado. Porque vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei? Ou tomamos dele alguma coisa? Ó. Então os israelitas disseram aos homens de Judá, somos 10 com o rei e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Porque nós nos desprezam, nós fomos o primeiro a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas, né? Então, ali uma animosidade, né? Porque somos 10, né? São das tribos, né? As 10 tribos, né? E ali, então, vira tipo um conflito, né, igreja? Lá Yassou de Comanai, né? Então, tipo uma guerra, né? Ali, um conflito entre as famílias ali que está acontecendo. Então, assim, é bem complicado, né? Mas esse capítulo foi maravilhoso para mim, né? E eu achei tremendo aqui. Esse capítulo veio desvendar coisas, assim, né? Esse luto, né? Veio mostrar aqui que, né, o retorno de Davi. Ziba foi desmascarado, né? Ele foi desmascarado, Ziba, né? Então, assim, é tremendo. Simei se arrepende, né? De ter ali, né? Xingado Davi, ter perseguido, jogado pedra nele. Então, assim, Davi vive um momento, assim, com o seu melhor amigo, Bezelai, né? Porque o melhor amigo dele, a gente sempre fala, né? Ai, Davi Jonas, mas a gente vê que ele teve um amigo também na sua velhice, amém? Então, assim, isso é tremendo, igreja. Meu Deus, que coisa linda, né? Que Deus possa abençoar vocês, que vocês venham a ter um final de semana uma semana abençoada, o final já foi, né? Uma semana abençoada, em nome de Jesus, que na paz, aleluia, glória a Deus.